Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Pedro Paulo, acabou de chegar. Estamos mais uma vez aqui na nossa live do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí e vamos então iniciar a nossa reunião nesse início de dezembro, não é? E nós não poderíamos deixar de falar de Jesus, né? Todas as nossas. Na verdade, a gente falou de Jesus desde do primeiro dia, né? Mas nós falamos agora mais diretamente, né, do aniversariante desse mês. E eu fui buscar, então, e encontrei rapidamente nesse livrinho aqui, olha, Vigiai e Orai, do irmão José, pelo Carlos Bacelli. Quando eu abri o livrinho, já estava escrito assim: Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua, falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Bom, nós vamos então, a partir dessa página, né, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, a doutor Bezerra de Menezes, que é o grande diretor desse trabalho, com toda a sua equipe espiritual. Nós iniciamos, então, mais esse encontro simples, fraterno, né, que é o encontro de almas que têm o mesmo ideal, que está aqui para aprender, né, nessa troca fraterna de conhecimento, e que, com certeza, nós talvez a gente ainda não tenha dimensão de quanto é proveitoso esses momentos para o nosso coração, a nossa alma e a nossa caminhada. Então, nós agradecemos, enviamos essas vibrações lá para a nossa comunidade do Andaraí, necessitada de paz, necessitada de tudo, não é? E também sempre lembramos de cada um dos nossos lares, das nossas casas espíritas, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, amigos, para que todos possam receber também essas vibrações tão boas que quando a gente se reúne em nome de Jesus, a gente sabe que são produzidas. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos novamente com o nosso. Ele é meu colega, porque ele é meu colega de trabalho lá do CERJ, o Paraguaçu de Sarroris, um trabalhador incansável de muito tempo. A sua casa de origem é a Seara Fraterna, não é? Seara Fraterna. E o Paraguaçu é de uma família assim mais espírita, tradicional e possível, né? Nasceram todos em berço espírita. São todos médiums, né? Alguns com uma mediunidade impressionante, outros trabalhando numa outra área, mas é uma família muito trabalhadora, né? Os pais e eles, os filhos, trabalhadores na seara, né? Na seara fraterna do Cristo. Então, hoje ele aceitou esse nosso convite de estar aqui conosco e vai falar sobre o Cristo Consolador. Obrigado, Paraguaçu. Tem a palavra. Bom, gente, eu agradeço e peço até um pouco de desculpa, que a voz ainda não está muito normal. Estou saindo de uma gripe terrível, brava. Fiz uma palestra semana passada e foi impressionante. Eu estava no pico
do problema da gripe e a minha gripe foi atenuada assim durante a palestra. Eu consegui falar sem tossir. Quando acabou o negócio, me veio a tosse todinha. Então, eu peço a Deus que continue fazendo isso por mim hoje, para ver se não tem nenhum ataque de tosse. É uma alegria estar com vocês aqui e muito feliz pelo convite. Que Deus nos abençoe aí nesse nosso encontro. Nós escolhemos esse assunto, foi um assunto até interessante e foi até provocado pelo nosso querido amigo Zé Grosso. A Jurema, não sei se estava lá no dia, né, em que ele falou: olha, vejam lá o capítulo 6 do Evangelho, vejam o capítulo 6. E aí eu resolvi e falei: eu vou dar uma olhada nesse capítulo, né? A gente já tinha conhecido, mas vou dar uma olhada com detalhe. E eu comecei a reparar umas coisas interessantes que me chamaram a atenção. É um capítulo pequeno, porque o Kardec ele fez a organização dos assuntos segundo o entendimento da doutrina espírita de uma forma que só um grande mestre pode fazer. Ele veio lá da definição da existência de Deus, depois do capítulo 2 dos espíritos, depois da evolução da vida, do renascer, depois das muitas moradas. Diante desse quadro todo do que acontece com os espíritos, vêm as aflições. E depois, no capítulo 6, ele entra com a consolação. É um arranjo que, se a gente for olhar esses 6 primeiros capítulos do Evangelho, a gente vê a cabeça, a mente de Kardec, como é que ele organizou esse conjunto de ideias. Então, aí eu comecei a olhar a particularidade desse capítulo e comecei a me questionar. Eu tenho essa mania de, quando eu vou fazer um estudo de alguma coisa, eu me questiono aquilo que eu já sei, para ver se eu consigo correr atrás de alguma coisa nova. E sempre a gente descobre, né? A gente sempre está aprendendo. Então, o termo consolação me chamou uma atenção muito grande. Por que consolação? O que vem a ser consolação para nós? Como é que nós podemos entender toda a carga, o significado de ser consolado ou consolar? E existe uma simbiose desses dois entendimentos, consolar e ser consolado. Porque quando nós buscamos consolo, a gente não está buscando somente aquela passada de mão na cabeça, né? Aquela apaziguada, né? A gente está buscando um porquê. A gente está querendo entender, nos inteirarmos dos veios da vida que nos levou a alguma coisa que nos está nessa condição de buscarmos consolo, né, de receber consolo. A gente já sabe que a nossa vida não termina na vida do corpo. Então, nós já temos a informação de que nós temos vida progressiva, direta. Então, com isso, a gente já conclui que nós somos os próprios construtores do nosso destino. Então, a gente vai começando a montar uma ideia com relação a isso, e tem muito a ver com essa significação, esse significado dessa consolação, né? Como é que nós somos felizes? Hoje nós temos uma bolha de amor que nós formamos. São aqueles nossos amores. É a nossa família, o nosso filho, um amigo, né? Os colegas de trabalho, fraternos. Então, nós formamos infelizmente ainda, nós temos aquela bolha de amor, né? Que são aqueles que nós amamos. E como é que nós somos felizes, podemos nos sentir plenamente felizes se alguém que nós amamos está em dificuldade, está infeliz, né? Alguns dos nossos irmãos, daquilo que a gente identifica como irmão, né, que Jesus
já nos ensinou, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, o consolar para a gente, o significado de consolar, ele passa a ter uma característica de virtude. E toda virtude, para ser conquistada, ela é exercida dia a dia. É um exercício de dia a dia, como toda boa virtude. Então, nós vemos que consolo é uma ação, ele pede uma ação de consolar. Chico Xavier foi perguntado uma vez a ele sobre o significado de paz. Chico, como é que você entende a paz? Não a paz mundial, que essa paz mundial nós sabemos que é resultante de uma série de coisas, inclusive da própria, né, individualidade de cada um. Mas a paz individual, como é que você enxerga? E o Chico falou assim: olha, eu entendo a paz como alguma coisa que nós podemos ou devemos dar ou doar, mesmo sem ter. Eu achei interessante essa definição quando eu estava lembrando, revendo esse assunto, revendo essa fala do Chico. Uma coisa que a gente dá que a gente não tem. Aí eu falei assim, a similitude do consolo. As pessoas podem consolar sem ser consolado. Aí vem a pergunta, mas como é que eu posso consolar se eu estou desconsolado? Eu mesmo não tenho consolo para as minhas dificuldades, para as coisas que eu estou enfrentando, para as minhas tristezas. Como é que eu vou consolar alguém? Aí eu lembro de novo a passagem do Chico. Um dia o Chico estava triste. O Chico estava muito triste aquele dia, ele chorava. Todos nós sabemos a dificuldade que o Chico passou na vida dele, na família, a família grande. Eles passaram fome. Chico passou fome. E o Chico, naquele dia, ele estava triste. Ele chorava. Né? Tantas coisas dificuldade vivida. E aí aparece Emmanuel para o Chico e fala só assim: Chico, as pessoas que vêm aqui para você conversar já estão chegando, já estão te esperando. E o Chico falou: ah, meu irmão, como é que eu posso? Como é que eu vou poder consolar? Eu hoje estou tão triste. Aí Emmanuel vira para o Chico: Chico, enxuga as tuas lágrimas, porque as tuas lágrimas, elas são tuas. Mas a alegria, o consolo é deles. Olha só que colocação que Emmanuel fala para um homem que está desconsolado. Enxuga tuas lágrimas. As suas lágrimas são suas, mas a alegria, o consolo é deles. E o Chico enxugou as lágrimas e ele foi, consolou mães que perderam parentes, pessoas com problemas com revés financeiro, pessoas com problemas de doença, pessoas com problemas de desarmonia de toda forma. Ele conversou, orientou. Final dos trabalhos, já de noite, ele indo para casa, ele já não lembrava mais do que ele, por que ele estava triste. O Chico já não, coitado, já não nem se lembrava mais daquilo, né? A gente lembra da mensagem que tem lá no capítulo 6, que são várias mensagens do Espírito de Verdade que Kardec coloca, e a gente vê lá a lavra da palavra de Jesus, né? Ele mesmo, lá em Albas Poças, ele fala que a mensagem veio de Jesus, mas ele botou como Espírito de Verdade, porque não é o autor, é a mensagem que era o importante. Né? Mas a gente vê ali. Agora, se é Jesus que foi direto e falou, se foi através de alguém, né? Não é o mais importante, mas está ali escrito. Jesus falando: bem-aventurados os que carregam os seus fardos e ainda assim ajudam o próximo.
Eu acho que está no item 7, parece, desse capítulo 6. A gente busca, né, esse bálsamo para as nossas dificuldades, e às vezes a gente fica naquela, achando que para ser aflição, para ser dor, para ser tristeza, tem que ser vivida, tem que ser curtida mesmo, né? A gente curte aquela tristeza, aquela dificuldade. Às vezes até pensamos que a nossa é a maior do que todo mundo, nós somos mais sofredores do que qualquer um. A gente esquece, né, da quantidade de pessoas até do nosso lado que estão sofrendo muito mais que a gente, ou seja, no desconsolo a gente é egoísta, né? Então, essa é aquela visão que a gente tem ainda da coisa. Então, vamos imaginar uma situação. Nós estamos com dificuldades, mas vamos visitar alguém. Vamos ou no hospital, ou na casa de uma pessoa que está doente, né? Ou foi indicado, ou é um amigo, ou uma pessoa conhecida. A gente pensa que vai visitar aquela pessoa, mas a gente não visita só aquela pessoa. A gente visita a família dela toda, encarnada e desencarnada. A palavra que se leva ali, fica ali para aquele grupo todo, os desencarnados que estão ali à volta daquela pessoa com dificuldade. E esse grupo passa a ter com a gente uma atenção diferente. Eles olham para a gente e falam assim: essa pessoa é importante para nós. Aí lembra aquele ensino de Jesus lá no mordomo infiel, na parábola do mordomo infiel, né? Preparar, através da ajuda ao próximo, aqueles que te defenderão nos tabernáculos eternos, né? Aqueles que vão nos consolar. Porque quando chega a nossa dificuldade, quando nós enfrentamos a nossa dificuldade, eles estão lá. Essas pessoas vêm ao nosso auxílio, falam: não, essa pessoa é muito importante para nós. Eles não estão vendo aí se nós temos defeito, se a gente merece ser consolado porque nós somos pessoas perfeitas. Não, é pelo aquilo que nós fazemos, né? E um outro motivo melhor para a gente transmitir esse bem através desse consolo, da palavra, da ação. Um dia nós vamos voltar para a Terra, né? A gente não vai se despedir da Terra. Então, nós estamos plantando o nosso canteirinho aqui e a gente quer encontrar a nossa terra melhor do que nós deixamos. Então, é até bom por esse motivo, né? E eu lembrei de uma passagem do monge. É um texto, eu não me lembro o autor agora, Henry, não sei o que, Long, alguma coisa assim. Está num desses livros do Chico. Foi poucos livros, né? 412 livros. O monge que vivia no mosteiro, e ele tinha a paixão da vida dele, era ver Cristo, encontrar com Cristo, ver Cristo assim na frente dele. Ele tinha essa coisa, né? essa vontade. Pois bem, lá no mosteiro tinham dias de rodízio, de atendimento aos necessitados. Então, numa sexta-feira, que era dia do atendimento daquele monge, quando ele acordou no seu quartinho pequenininho, quando ele se levantou, olhou para frente, quem estava lá na frente dele? O próprio Cristo olhando para ele. Ele se jogou de joelho em adoração, em glorificação a Jesus, mas, ao mesmo tempo, começou a escutar a campainha do mosteiro tocando insistentemente, né? Tadinhos necessitados, não tem muita paciência. Eles tocando, e ele ficou naquela agonia, naquela divisão. Meu Deus do céu, estou com Jesus, que eu sempre quis ver Jesus. Ele está aqui na minha frente, eu tenho agora a minha obrigação, e ficou naquele dilema, adoração e obrigação. Ele não teve jeito, a campainha, era dia dele, ele
foi atender, coração partido, né? Foi atender, abriu a porta, eles entraram, ele lavou, ele alimentou, ele orientou, ele consolou, ele fez tudo. Mulheres, homens, crianças. E no final da tarde, quando eles foram embora, ele é meio triste, né? Puxa, logo no dia que eu ia ver Jesus, era o dia do meu trabalho. E entrou no quarto, quando ele abriu a porta, estava lá Jesus sorrindo para ele. Ele falou: mestre, eu te abandonei, mestre, mas você não me abandonou. Eu tive que atender a minha obrigação, mestre. Pensei que tinha te perdido. Aí Jesus falou para ele assim: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Mas como você optou a me atender através deles, eu fiquei. Você vê como é que é. A conotação é um pouco diferente, né, do que o nosso egoísmo quer nos apresentar, né? E aí eu lembro daquela passagem do Chico. Uma perguntada para o Chico assim: Chico, você faz esse trabalho aqui de atendimento fraterno, é um trabalho muito interessante, muito bom, você atende muitas pessoas, mas a gente já notou, Chico, que há uma perda de tempo que é muito grande, que você poderia estar aproveitando na produção mediúnica, porque esse atendimento aqui é local, outras pessoas podem fazer, até sob o seu comando, que é muito bom. Mas você escrever mensagens dos espíritos, isso vai para o mundo todo, isso atinge toda a humanidade, Cristo, Chico. Aí Chico parou com aquele jeitinho dele e falou assim: o dia que eu tiver de decidir entre os espíritos e o povo, eu decido ficar com o povo. Posição firme do Chico, né? Porque era a paixão de Cristo né, é o povo. A, a, a vida que Cristo trouxe para a gente. E aí, com essa ideia, eu me reportei àquela maior fonte de pura consolação que a gente tem, né? Do Mateus, capítulo 5 a 7, que é o Sermão do Monte. Né? Ali é um monte de consolação, mas é uma coisa tão interessante, porque mesmo que a gente se encha ali de esperança, né? De palavras tão firmes e consoladoras de Jesus, alguma coisa ali nos aponta para o futuro. Um futuro que está destinado para nós. Aí, no capítulo 32 do livro Falando da Terra, Emmanuel, ele comenta sobre o Sermão do Monte, não tenha dúvida. Ali está a espinha dorsal do Evangelho de Jesus. A palavra do Cristo ali, ela traz uma conotação de consolo, mas, segundo Emmanuel, traz mais desafio que consolo. Aí eu parei, fiquei pensando, falei, gente, eu preciso entender isso. O que Emmanuel está falando? Que no Sermão do Monte tem mais desafio que consolação. Porque até na cura de Jesus há desafio. Quando ele chama aquele aleijado, chega ao aleijado na fonte de Bethesda e pega aquele aleijado e fala: levanta-te, toma teu leito e anda. É um significado de aproveita, toma consciência dessa sua experiência e segue sua vida, sua nova vida, toma novo rumo. Então, ali traz, não é só um resolver de questão. A gente olha pelo. Quando a gente olha o Sermão do Monte, a gente fica assim, realmente tem ali a exortação. Daquelas 10 citações, a gente vê ali duas embaixo são citações, são exortações. Mas tem 8
consolações que estão apresentadas assim de uma forma interessante. Duas estão no tempo presente e 6 estão no tempo futuro. Observem lá depois. Né? Aquela maior expressão de consolo de Jesus para os homens é um chamamento de mudança de lugar para o espírito humano. Quando ele fala lá, bem-aventurado o pobre em espírito, porque deles é presente o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem por sua justiça, porque deles é o reino dos céus, é porque eles já estão vivendo, né, naquela magnitude de entendimento com relação à vida. Então, eles já estão vivendo o reino de Deus dentro deles. Agora, os outros, bem-aventurados, aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados, misericordiosos, porque encontrarão. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Então, esse ão traz aí no sentido exatamente do desafio, né? Quanto desafio existe quando a gente olha por esse prisma, a gente vê um chamamento diferente, um chamamento para o esforço humano. Da mesma forma do monte, eu me transportei para o sermão do cenáculo. Naquela penúltima noite de Jesus, que estava com os apóstolos naquela intimidade, 3 anos de convívio, de curso de pós-doutorado com Jesus, né? 3 anos. Né? Jesus trazia um fulgor diferente na face. Aquilo foi uma chuva de bênção, de consolo. Você vê que interessante que Jesus ali, ele traz uma parábola para os discípulos, mas não foi uma parábola falada, foi uma parábola encenada. Jesus encena ali, né, uma parábola, um ensinamento, fazendo ele o ensinamento. A primeira coisa que ele fez, Jesus tirou a sua capa e amarrou na cintura, como os servos fazem quando chega o Senhor, numa atitude de respeito e de colocação à disposição do Senhor. Ele se abaixou e começou a lavar os pés, numa conotação forte de respeito. E alguns assim se estranharam, né? Mas, puxa, mestre, você está lavando meus pés? O Pedro não quis. Né? Não, mestre, você não é você que tem que lavar os nossos pés. Né? Aí Jesus mostra para eles que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Se você quer receber, tem que dar. Então, ele dá uma série de demonstração ali que no reino de Deus, o maior, para ser o maior no reino de Deus, tem que ser o menor. Então, ele mostra através dessa fala e prepara aquele ambiente para a notícia da sua partida. Lá no livro Pão Nosso, na mensagem 125, inclusive, Emmanuel fala sobre a separação e ele comenta sobre o porquê Jesus, naquela época, teve que fazer, tinha que haver aquela separação, né? Para exatamente fazer essa força no coração humano de buscar realmente aquilo que foi plantado. Foi chegada a hora e Jesus, então, ali coloca para os seus discípulos que ele será humilhado, será ferido. Então, diante daquele desconsolo todo, daquela meia revolta, como ferido, como é que você vai ser machucado? Nós não vamos deixar o Pedro, né, que era aquele, né, o mais exaltado, né? Eu por ti, eu morro até por ti, mestre. Ele falou: Pedro, você também vai me trair.
porque a negação é uma traição. E você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, né? Eu serei traído aqui. Então ficou aquela discussão de quem é, de onde ia passar a traição, né? Jesus afirma, através daquela traição, todo o compromisso que ele tem com a humanidade. Então, quando eles perguntam como é que isso é possível, como é que vai haver continuidade disso, e ele traz a notícia de que ele vai pedir ao Pai trazer para nós o Consolador, que vai ficar conosco por toda a vida. E ele mesmo será o regulador disso, ele será o administrador disso. É a famosa volta prometida, né? Aí temos aí, então, nessa, nessa visão, nós temos a chegada do Espiritismo na nossa vida. Uma obra que o próprio Cristo preside, não temos dúvida nenhuma que toda a implantação e toda a condução da implantação, da disseminação das ideias do Evangelho, através do Espiritismo, que veio como consolador permitido, é dele. Assim como ele preside a regeneração, como ele anunciou lá, que ele viria para administrar a regeneração. Aí a gente olha o caráter da doutrina espírita em nós. Veja se a doutrina espírita nos consola, mas nos identificando aquilo que nos desconsola, exatamente para nos tirar do lugar, para nos fazer avançar. A doutrina espírita, ela só é consoladora quando ela nos transforma. Se ela não nos transforma, ela ainda não entrou em nós. Então, nós temos esse binômio, consolo e desafio. Né? É o chamamento ao progresso. Esse esforço é que cabe aí o consolo efetivo. Eu trouxe depois 3 exemplos para a gente ver. E na mensagem de Jesus, ele fala lá. Está lá na mensagem, essa mensagem, eu não tenho dúvida nenhuma que foi dele mesmo. Tanto que o Kardec ele afirma isso. Né? Resignação e abnegação. Aí eu parei nisso, né? Como é que isso tem a ver com consolação, resignação e abnegação? Aí, resignação, o que é resignação? A resignação não é aquela de entregar, né? Ah, eu sou assim, né? Como diz aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Você está enganada, Gabriela. Não é bem assim, né? Tadinha da Gabriela. A resignação, ela vem a ser um consentimento. Ela é um consentimento do sentimento nosso, do coração, para a razão. Ou seja, eu compreendo aquilo que eu ainda não entendo, mas com base no que eu já entendo. Um exemplo. Eu sei que a vida não se acaba no corpo. Nós temos outras vidas. Então, eu já tive outras vidas. E se nós temos hoje consequência da vida passada e hoje nós estamos plantando para a vida futura, o que eu estou passando hoje pode ser um comprometimento meu de vida passada. Eu não sei o que é, mas eu compreendo isso. Eu não entendo o motivo por que eu estou passando por isso, mas compreendo que isso existe. Isso leva, a resignação leva, então, a fé raciocinada, que é exatamente isso. Você a compreender uma coisa que você não entende com base no que você já entende. Né? A própria fé raciocinada. E a consolação ela é exatamente isso.
ela pega exatamente isso, ela nos provoca a fé raciocinada. Abnegação. Tem resignação e abnegação. O que seria essa abnegação na mensagem do Cristo, lá no item 7 do capítulo 6? A vontade, é o querer. Levanta-te e anda. Não é levanta, tá tudo bem, meu filho. Você está salvo. Não. A gente pode até estar curado dos problemas que nós causamos a nós mesmos. Daqui para frente, agora, é outra, né? É outro desafio. Eu vi que lá em Leon Denis, no livro, né? O Enigma, ele fala de crer, saber, crer e querer. É exatamente isso. O saber e o crer é a resignação. E o querer, a abnegação. Então, o Leon Denis trouxe também dessa forma, né? E é interessante que a gente vê a vinculação exatamente de consolação na exata condição que nós temos no nosso planeta hoje. Expiações e provas. Aflitivas expiações, demandando consolo. Desafiadoras provas, porque a prova é desafiadora, nos desafiando a gente vencer. Ou seja, a doutrina, ela consola, mas ela nos incomoda. Ela nos incomoda, porque ela nos desafia a gente sair do lugar. A gente tem que sair do lugar. Porque se a gente ficar na mesmice, a gente não vai, né? Por isso que Paulo de Tarso falou, o amor de Cristo nos constrange. É tanto amor aquele homem coloca no nosso caminho, né? E a gente vê essa bondade toda com a doutrina espírita consoladora do jeito que ela é. Mas ela nos impulsiona. A gente tá ali, que nem aquele ferrinho de tocar gado para a gente poder o gado andar, para poder a gente ter melhor. Então, ele faz da gente um desafio enorme em cima da gente para a gente poder andar, senão a gente fica preso, né? Você vê que o que Emmanuel comenta isso? O volume de conhecimento que nós espíritas já temos. Você vê o volume de conhecimento que temos, de informação que nós temos. Não reflete necessariamente o nível moral que nós apresentamos. O nível de informação nosso é tamanha com a doutrina, mas ainda não reflete no mesmo nível moral, ou seja, na transformação que nós devemos apresentar. E qualidade de vida espiritual a gente sabe. Não é o tanto que a gente sabe. Qualidade de vida espiritual não é o tanto que a gente sabe, mas é o quanto que a gente vive daquilo que a gente já sabe. Quantos se despedem da vida material pelo tapete vermelho da honraria, né? Pelo que ele tem, pelo que as pessoas têm, ou pelo seu saber, e entra pela porta dos fundos da espiritualidade. Enquanto o mais simples do empregado, né, seguiu aquele mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo, ele viveu aquilo que era a única coisa que ele podia viver. Está em melhor situação na espiritualidade do que o doutor honoris causa em espiritismo. Herculano fala, vamos estudar espiritismo, mas não vamos pensar em ser doutor honoris causa em espiritismo, isso é lá na espiritualidade, para a gente estudar mais, né? Então, é esse chamamento que a gente precisa muito mais colocar, né? Nos provocar para a gente sair do lugar. A gente ouve, no silêncio do nosso pensamento, o Cristo, né? Chamando, né? Vem a mim,
né? Eu não tenho outras mãos a não ser as minhas, eu preciso das vossas. E a maior virtude do discípulo do Evangelho é exatamente essa: é a gente estar pronto para atender o chamado. Em alguma coisa, seja pequenininha que for, não é nas grandes obras. É ali o atendimento, ali ao necessitado, é uma visita a um doente. Seja na hora de nossa paz, nossa tranquilidade, ou estado de harmonia, ou em sofrimento, em desajuste, em desconsolo, né? Afinal de contas, nós não estamos aqui a passeio. Nós temos que dar uma contribuição aí nesse negócio que a gente recebeu, né? Então, essa foi a mensagem que eu estou trazendo, eu estou buscando para mim, que eu puxei para mim dessa lição do capítulo 6. Quanto mais o espírito progride, a gente vê que a evolução espiritual, a finalidade da evolução espiritual não é para a pessoa ficar bonito, né? Olha como é que eu estou bonito aqui, olha minhas asas, como é que estão lindas, né? Não é não. Quanto mais evolui, mais ele assume responsabilidade em tutelar os que vêm, né? Eu ouvi um palestrante falando uma coisa interessante. Nossos amigos espirituais, aqueles que nos tutelam, eles estão sempre na faixa moral lá em cima, acima, na classificação espiritual, assim, bem acima da gente, né? O trabalho deles é esse. Então, aquela frase, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é muito bonito. Ela traz para a gente, né? Eu adorava ouvir essa frase, eu entrava assim, em êxtase. Agora eu fico preocupado, eu fico um pouco preocupado, porque ela traz ali, além da mensagem de serenidade, o desafio de ir até ele. E ir até ele não é fácil, não, gente. A gente, como diz o Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para qualquer um, não, gente. Não é fácil, não. Nós temos esse paradoxo, consolo, desafio, né? Para nos consolar, muitas vezes a doutrina nos leva a conflitos que são, na verdade, o motivo, as causas das nossas aflições. Então, a gente vai atender pessoas e vamos encontrar problemas que são iguais à origem dos nossos problemas, né? Então, quando Emmanuel fala, busca consolo, mas se esforça para deixar para trás os caprichos, as exigências, se liberte desse fardo desnecessário. Quantas aflições a gente tem desnecessária? Eu ouvi disso do meu próprio pai, já desencarnado, o senhor Ederlindo. Meu pai, numa comunicação dele, como é que você estava aqui com a gente, você tinha essa visão que você trouxe para nós. E agora, na espiritualidade, como é que você está vendo aí a vida material daí? Ele só falou assim, meu filho, a gente fica aqui impressionado com a capacidade que vocês têm de assumir a aflição que não está no plano de vocês. Um monte de coisa, né? De aflição que a gente assume e que não é necessário. Aí Emmanuel vem e fala assim, na mente humana não existe campo para dois estágios. Não existe essa possibilidade de viver em paz e harmonia e tranquilidade, ou no desajuste, no desconsolo, na tristeza, ou você está num ou está no outro. Existe uma dificuldade grande, né? O convite ele é para renovar, renova os hábitos, renova, veja a sua emoção, né? A gente não pode trabalhar, ficarmos ali mastigando as nossas dificuldades, né? Porque grande parte das nossas agonias, das nossas aflições, elas, elas provêm da nossa própria escolha, das nossas rebeldias, né? Aí eu lembrei dos três
3 exemplos que eu trouxe aqui, vou trazer aqui, de consolo, que para mim foi muito bom, foi rever essas 3 ideias, esses 3 níveis de consolo. Primeiro, Maria. Maria sofria muito. Maria Madalena, né? Desculpa. Maria de Jesus. Maria Madalena. Madalena, ela amava. Ela amava intensamente. Ela era amada, ela se sentia amada. Mas ela tinha sede de amor, mas o amor verdadeiro. Ela não conhecia, não sabia, achava que tudo era daquela forma como ela estava vivendo. E ela levou isso para Jesus. Ela se sentia amada, mas ela sedenta de amor ao mesmo tempo, mas de um verdadeiro amor que ela não conhecia. E como consolar uma mulher assim, gente? Como consolar? Só Cristo mesmo. Ela temia não ser recebida por Deus, pelo fato dela ser pecadora. A primeira coisa que Jesus falou para ela assim, foi assim: Madalena, quando você olha todas as destruições, as transformações na natureza, você não vê nascendo tudo de novo? Se Deus faz isso com a natureza, não vai fazer com a criação dele, com o filho dele? Vai abandonar o filho à própria sorte? Nós é que temos que mudar, Maria, a nossa concepção de amor. A nossa concepção de amor está arcaica, está velha. O mundo ele viciou essas fontes da redenção. Mas eu vou dizer para você, Maria, se você quer saciar a tua sede, então dê água. Dê água. Se você quer ser amada, dê amor. Se você busca consolo, console. Essa foi um maior desafio para uma mulher daquela. E ela foi. Ela comprou a briga, né? Como Jesus, com aquelas palavras dele, essa nossa compreensão de amor ainda precisa ser muito renovada, né? É preciso amar, mas sem esperar, né? Então Jesus trouxe para ela o consolo, desafiando ela. Você está à frente do seu próprio destino. Aí me reportou a imagem de Madre Teresa de Calcutá, na Índia, estava numa estação de trem, quando ela viu um homem, um morador de rua, né, um senhorzinho, ele foi caindo, assim, caindo. Né? E ela teve, num impulso de correr, abraçou ele, amparou a cabeça dele, e quando ela amparou ele, ouviu ele dizendo assim: tenho sede. A sede de Madalena, gente. A sede de Madalena. Tenho sede. E ela foi e olhou no rosto dele e viu o rosto de Jesus. Eu fico emocionado só de saber isso. Dali, ela despertou para o trabalho missionário dela. Foi ali que Madre Teresa viu que era o trabalho dela, era assim. Madre Teresa de Calcutá, Maria Madalena, Teresa de Calcutá, estão vendo aí, né? A continuação, que os bons ventos nos informam se é a mesma, né? O outro exemplo de consolo, a gente vê o Pedro. Vocês imaginam, gente? Aquele homem que era o coordenador de todos os discípulos, o homem forte, ele era danado, né? Era o mais danado. Era o único que andava armado, né? Aquele homem negou, apesar de ter negado, ele negou Jesus 3 vezes. E depois encontra com o mestre, ressurgido. Você imagina a gente colocar no lugar de Pedro, numa situação daquela? Tem que ter muita força moral para poder levantar os olhos e falar: Cristo, eu estou aqui, errei. Mas quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava e ele dizia: Mestre, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, mas mestre, sabes muito bem que eu sou então apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele 3 vezes também.
do mesmo número da negação que ele fez com Jesus, né? E como consolar? A conversa de Pedro com Jesus foi uma conversa assim, uma coisa mais linda do mundo. Esquece, apaga, alija de você tudo isso que pode te trazer desconsolo. Agora, a história agora é outra. Eu preciso de você, eu preciso que apacente as minhas ovelhas, é preciso do teu trabalho. Então, Pedro assumiu de novo aquela postura de discípulo dele, né? E trabalhou 30 anos ali na defesa do evangelho, né? Não se julgou digno de ser crucificado na mesma posição do mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, onde os pés que o levaram a tantos caminhos agora estavam indicando o caminho do céu. E esse homem foi amparado pelo mestre Jesus, né? Depois da pedrada que o Sertori deu nele para ver se avançava logo na morrer, o homem não morria, né? E você vê o outro exemplo, Paulo de Tarso. Aquele homem que era o perseguidor, qualquer discípulo, qualquer pessoa de falar de Deus, só os doutores da lei podiam falar, tanto que Mateus fala assim, do reino dos céus, né? Já Lucas fala reino de Deus, né? Que era a mesma coisa. Mas depois daquela experiência da porta de Damasco, ele foi alcançado pelaquela misericórdia de Jesus tão grande, e a mesma coisa foi para ele. Ele compreendeu a cegueira que ele estava, porque ele não enxergava a verdade, e foi passado por aquela prova temporária para poder enxergar, né? E o homem aceitou aquele desafio, 30 anos também, ali, ao ponto de dizer: a partir de agora ninguém me amolesta mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Cristo. Ou seja, nada mais pode abatê-lo. Aquela profunda consolação que ele já trazia no íntimo da sua alma, né? Portanto que ele consolou. Essa é aquela luz de Jesus no discípulo. É exatamente aquela a luz que aparece, tanto que Paulo fala, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? De início, quando a gente se identifica com essas personagens, a gente vê que a gente até no início a gente recalcitra contra os aguilhões, a gente se revolta, né? Incompreende determinadas coisas que a gente passa, a gente fica desconsolado, pura ignorância cega nossa. Mas depois que a gente entende essa força consoladora, mais estimuladora, não tem como mais a gente reagir contra, né? Não sou eu mais que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Quando é que algum de nós vai poder dizer isso? É muita paz para poder viver, falar isso, né? E falar em paz, para a gente terminar, eu lembro aqui de uma mensagem do espírito de Dolores Duran, a Jurema conhece, que foi trazida por ela e foi transformada, inclusive, numa cantiga, que é uma mensagem maravilhosa. Eu adorei essa mensagem, é uma mensagem de paz, né? Em que Dolores Duran traz aquela mensagem assim: se quiseres sentir a paz dentro de ti, confia, meu irmão. Transforma teus soluços em risos de esperança no amanhã que vem. Pois depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além.
Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que, ao sol da confiança, perfuma teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes lhe pedirão amor. Tua tristeza, esquece. Sorri, ampara, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar da sua dor. Mas quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E se a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. É uma grande mensagem de confiança e de apoio e de desafio para nós. Era a mensagem que eu queria trazer para vocês, meus amigos. Muito obrigado. Paraguaçu, essa música é emoção pura, né? É muita emoção. Nossa, É uma das coisas mais lindas do, vamos dizer assim, cancioneiro espírita, né, dona Lu? É maravilhoso mesmo. E você, é, eu estava aqui pensando que, para mim, um momento assim muito consolador, você até lembrou desse momento lá no cenáculo, né? Quando eles estão ao final da ceia, né? Que os discípulos já estão muito acabrunhados, preocupados, porque ali eles, né, Jesus deu esse recado, né, para eles. Aí é, diz assim: não vos atribuleis, né, porque eu estou indo e lá no reino de Deus, né, na casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês e venho buscar para vocês, para nós ficarmos juntos para sempre. Olha, essas palavras de Jesus, para mim, mais e consolador. buscou, né? Você vê que na estrada de Emaús ele foi atrás de dois que estavam lá já se demandando e fez eles voltarem. Eu disse assim, eu coloco essas palavras como para mim, assim, né? Ai, ele vai preparar um lugar e vem me buscar e um dia eu vou estar lá com ele para sempre. Essas palavras de consolação para mim são maravilhosas. Mas muito obrigado, foi uma emoção muito grande. Já que o Pedro Paulo está na tela, vou passar a palavra para ele antes de passar para o Augusto. Jurema, eu não vou tirar o brilho, porque a gente foi caminhando com ele, mas o Paraguaçu que eu vou guardar são as palavras do seu pai, tá? Isso É mesmo. de toda a palestra maravilhosa, e é uma grande verdade, a gente se preocupa. Existe uma frase do Sinal Verde, ali são 25 preocupações. Uma delas, Luiz fala assim, geralmente o mal é um bem mal interpretado, né? Então, o que parece hoje um mal, um prejuízo para as nossas vidas, a gente vai ver lá na frente que vai ser um bem, um lucro para a gente, entendeu? Então, Jesus te abençoe, tá? Continue no trabalho do bem, Obrigado. na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Obrigado. É ela que é. Uma vez eu estava conversando, aí eu ficava muito preocupado, porque eu assisto muita palestra, né? Dos mais experientes, Edivaldo, você vê as mensagens de Bezerra, vê o Raul Teixeira, você vê o Haroldo Dutra, você vê o Arthur Vasconcelos. né? Arthur Vasconcelos. Valadares, Valadares, Valadares. Valadares. eu podia ouvir também a do Bacelli, eu achei interessante, e eu guardo muita coisa, e eu cito e tudo, fiquei preocupado, falei assim, poxa, eu cito muito o Haroldo, né? Eu até já brinquei com ele, com o Haroldo, uma vez, eu falei, Haroldo, a sua técnica de... Foi lá no Congresso aqui do Rio de Janeiro, né? Foi em 2018. Eu descobri
como é que você aprendeu a sua técnica de falar? Você aprendeu com os autores de música de carnaval. Ele ficou assim, falei, você fala uma frase e depois você repete ela silabando, né? Você regala o olho e repete assim em sílabas, mesma coisa. Ou seja, quem estava dormindo na primeira passagem, na segunda é arrastado. Ele riu, né? Eu falei, eu cito muito você. Eu espero que você não se incomode, que eu cito muito. Ele falou, você sabe que eu fiquei um dia preocupado? Porque eu cito muito Bezerra, Lucas, João, Mateus, que nenhum deles vieram até hoje para me reclamar comigo. Então, vai continuando também. Então, a gente vai repassando. Augusto, agora chegou a sua vez. A gente, quando a gente reflete junto, o consolo existe nas palavras de quem quer consolar, porque o consolo verdadeiro ele tem a genuinidade do olhar, da entonação, do acolhimento. Então, Paraguaçu, eu fiquei muito feliz e da sua reflexão tão profunda e tão simples de se entender. E quando a gente fala na responsabilidade, nós sabemos que é a responsabilidade que nos levará, quando bem compreendida e assumida, a essa pureza relativa que o Espírito alcançará um dia, como Jesus recomendou. Então, nós sabemos que a resignação é fundamental quando bem compreendida, quando ela é positiva, como você colocou, e não se limita a lamentações. Porque se nós analisarmos as causas, nós vamos junto trabalhar a responsabilidade da restauração. Então é necessário que nós nos aprofundemos no âmago de nós mesmos, sob a orientação divina que Jesus nos traz, através da reflexão, do estudo, do compartilhar, do nos envolvermos com todos que estão conosco no aspecto de extrair o melhor de cada um de nós e para eles e deles também. Porque não temos inimigos, nós temos equivocados, como somos muitas vezes. Então nós precisamos de compartilhar, por isso que renascemos. Renascemos para assumir de uma vez por todas a responsabilidade da necessidade da volta. Quando a gente fala que escolhemos voltar às provas e expiações, mesmo quando são compulsórias, é uma necessidade da restauração. Então também é uma escolha, porque todos querem, todos têm a necessidade de encontrar paz. Então que a fé, que a esperança, que é filha da fé, possa nortear todos os nossos atos, porque um dia seremos felizes sim. Quanto tempo durará? Esse tempo já seria hoje, na vontade de Deus. Mas o respeito, a liberdade do merecimento, porque a paz é por mérito, não é promoção. Então, que teremos o mérito do esforço e a responsabilidade de trabalhar as consequências dos nossos atos. Obrigado, Paraguaçu. Muito Eu que obrigado. agradeço. Alguém Obrigado. gostaria de falar? Cristina? Cris, quer falar alguma coisa? Obrigada, Paraguaçu, pela palestra tão rica. Realmente, você foi lá atrás, falou de Jesus, depois falou de Madre Teresa, muitos exemplos positivos para nós reflexionarmos. E é muito importante destacar esses exemplos, porque foram pessoas que, em um certo sentido, erraram, né? Próprio Pedro negou Jesus, que não foi exatamente uma coisa certa, foi um erro, mas ele teve uma nova chance, né? Mesmo que ele tenha errado, Jesus acolheu, aceitou, perdoou e vamos em frente, né? E a própria Maria, né, de Magdala também, né? Errou, mas agora vamos consertar, vamos comer lá de novo, né? Então isso até dá para gente um consolo, né? Porque a gente erra tanto, né?
Então, a gente fica mais consolada que nós teremos infinitas oportunidades de, de nos melhorarmos e acertarmos, né? E caminharmos, né, mais rapidamente na direção do Mestre, que Ele estará nos esperando e nos incentivando a acertar, como Ele incentivou a Paulo de Tarso, a Maria, Pedro, né? Quer dizer, ele está sempre nos esperando. Uma coisa também que você citou interessante, que Jesus conta com a gente, né? Com a nossa cooperação. Você falou da questão das mãos, né? Que conta com as nossas mãos para o trabalho. Quer dizer, Jesus não pode descer aqui e fazer o nosso trabalho, nós é que temos que fazer, né? Fazer o consolo, né? Ouvir as pessoas e ter paciência com os nossos familiares, os nossos amigos, nossos irmãos, e exercitar, né? Conforme você também mencionou, a questão da prática. Não é só ter o conhecimento, ter a literatura não é suficiente. O importante é exercitar o amor ao próximo. Muito obrigada, Paraguaçu. Foi muito boa o bom estudo. Eu Obrigada. que agradeço. Eu vou passar a palavra para a Nádia, para ela fazer a nossa. Onde ela vai falar alguma coisinha e vai fazer a nossa prece final. E antes de nós fazermos a prece, eu quero convidar, segunda-feira, vem a nossa amiga Ana Maria de Oliveira, ela é lá do Centro Espírita Miguel, e ela vai falar: Cristo chorou. Mais um momento com Jesus, assim, profundamente, como foi hoje. Paraguaçu foi maravilhoso, foi assim mesmo espetacular. E eu passo então para a Nádia, para ela fazer a prece e suas considerações. Tenho nem muito Paraguaçu que falar, assim, você falou tão bem, se emocionou algumas partes, falou, o Cristo Consolador, é tão gostoso da gente falar, saber que Ele está sempre ali, pertinho da gente, como Ele mesmo disse que estaria, né? Então, as suas palavras, principalmente como você falou de Madre Teresa e do Chico Xavier, né? Esses exemplos para nós também foram grandes consoladores, né? Então, obrigada por- pelas suas palavras, pelo seu estudo, né, e pela sua pesquisa. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa doce Mãe Santíssima. E nesse mês que a gente reverencia o nascimento de Jesus, possamos estar sempre conectados com essas vibrações, levando o nosso pensamento ao nosso planeta necessitado de paz, necessitado de amor, necessitado do seu maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Possamos exercitar a cada dia, sermos pessoas melhores, doadores de bondade e de, mas principalmente, Senhor, agradecendo tudo que temos recebido. A nossa gratidão eterna por tudo. A sua paz infinita possa estar sempre nos nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Então, pessoal, uma boa semana para todos, muita paz. Boa noite para todos. Que esse Cristo Consolador continue conosco, hoje e sempre. Boa Graças a noite, Deus. boa Se noite. quiser, Até segunda-feira, Boa se Deus noite, quiser. boa noite. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todos. tudo Fico de com bom, gente. Vou encerrar. Obrigada, Paraguaçu. Tá bom, gente. Um Obrigado, abraço. Obrigado aí. tchau, Ângela. Tchau, Eleonora. Tchau, pessoal.